Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 97.800 dólares americanos, com uma valorização de 1,5% nas últimas 24 horas. O mercado cripto, como um todo, tem visto valorização nesse último dia, nessas últimas 24 horas. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está com uma alta de aproximadamente 1,8%, com cada unidade nesse momento em 2.760 dólares americanos. Dentro do top 10, quero chamar atenção para dois criptoativos. XRP, que continua numa escalada impressionante, com uma alta de 4,8% nessas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento em 2,73%, e a Solana, que também tem conseguido diminuir o prejuízo acumulado da última semana e está com uma alta no último dia de 3%, com cada unidade nesse instante em 175 dólares. Mercado cripto como um todo começou a se recuperar. O mundo não teve nenhuma notícia que pudesse atrapalhar de uma forma mais geral, de uma forma macroeconômica, então o mercado cripto está se recuperando e a gente tem visto isso no preço das criptomoedas. De qualquer forma, os investidores tradicionais ainda estão um pouco aflitos ou receosos. Isso a gente consegue ver pelo ETF de Bitcoin Spot. O ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, dia 19 de fevereiro, foi mais um dia de outflow, mais um dia de saída. Foram 553 unidades de BTC liquidadas, 553 unidades de BTC vendidas. No episódio de ontem, a gente tinha comentado que no dia 18 também tinha fechado negativo, só que a gente não conseguia cravar o quanto negativo, porque a BlackRock ainda não tinha lançado o seu resultado. Lançaram. Mas, que nem eu tinha falado, por mais que diminuísse o prejuízo, não viraria para um inflow, não viraria para o verde. E assim foi. Dia 18 de fevereiro teve um outflow de 914 BTC e ontem, dia 19 de fevereiro, teve um outflow de 553 BTC. Mas se a gente está vendo outflow, se a gente está vendo saída no ETF de Bitcoin Spot, a gente não pode falar isso do ETF de Ether Spot. De forma surpreendente, pelo quarto dia consecutivo, a gente teve um inflow. No dia de ontem, dia 19 de fevereiro, a gente teve uma entrada de 7.114 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 19 milhões. Quarto dia consecutivo de inflow, quarto dia consecutivo de entrada no ETF de Ether Spot. E o curioso é que durante esse mesmo tempo, durante esses últimos 4 dias, a gente só teve um dia que o ETF de Bitcoin Spot também estava no verde. Então, os institucionais estão olhando com muito carinho para o ETF de Ethereum, muito carinho para o ETF do segundo maior criptoativo do mercado. Vamos acompanhar de perto, porque isso pode simbolizar alguma valorização ali no médio e longo prazo. É claro que isso não é uma previsão, mas é um bom fator para esse prognóstico. Os institucionais, os investidores do mercado financeiro tradicional estão olhando com mais carinho para o produto de ETF de Ether Spot. E, de qualquer forma, apesar dos investidores não estarem comprando nesses últimos dias o ETF de Bitcoin Spot, o mesmo a gente não pode falar das empresas listadas em bolsa. A MetaPlanet, por exemplo, que é a conhecida agora como Strategy, a MicroStrategy japonesa, que começou a comprar Bitcoin e viu a sua ação disparar ao longo do ano de 2024, no dia de ontem anunciou que comprou mais BTC, e que alcançou a marca de 0,01% do total do supply do Bitcoin. O supply do Bitcoin é limitado em 21 milhões de unidades, ou seja, a quantidade máxima de Bitcoin que irá existir vai ser 21 milhões, e eles no dia de ontem, ao comprarem mais BTC, alcançaram a marca de 2.100 Bitcoin. É um número bastante simbólico, bastante significativo, ainda mais se a gente levar em consideração que eles começaram a comprar, foi ali em junho de 2024, não faz tanto tempo assim. Então, notícia bacana, notícia importante, e esse é claramente um efeito Strategy. A Strategy teve a sua ação na Bolsa Americana valorizada enormemente por causa dessa exposição ao Bitcoin. Os investidores começaram a ver isso como uma forma de se expor ao Bitcoin indiretamente. Além disso, eles conseguiram um lucro absurdo com o Bitcoin que foi comprado. E, inclusive, eles estão atraindo cada vez mais investimentos. Só no ano de 2024, eles adquiriram, por exemplo, 260 mil BTC e eles estão atualmente com 478.740 unidades de Bitcoin. E isso, inclusive, pode acabar fazendo com que a Strategy entre no S&P 500.
e o valor da empresa crescendo ao ponto deles entrarem no S&P 500 vai trazer ainda mais dinheiro para a empresa, porque existem diversos ETFs que replicam o índice do S&P 500. Então, eles vão ter que comprar ação da Strategy para replicar justamente esse índice. Então, a gente espera que, se de fato essa entrada da Strategy no S&P 500 acontecer, provavelmente vai ter uma valorização das ações ainda maior e provavelmente ele vai comprar ainda mais Bitcoin. Inclusive agora ele acabou de emitir mais título de dívida para poder comprar mais Bitcoin. Então muito provavelmente ou nessa próxima segunda ou na outra a gente vai ter uma notícia da MicroStrategy ampliando a sua carteira. E vale ressaltar que hoje eles já são o maior detentor corporativo de BTC do mundo. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora a gente vai falar da Solana, que é o 6º maior criptoativo do mercado nesse instante. A Coinbase, corretora americana listada em bolsa, lançou contratos futuros de Solana em sua exchange de derivativos regulamentada nos Estados Unidos. Regulamentados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a CFTC, os contratos futuros de Solana da Coinbase visam acelerar a adoção institucional do Sol, que é o token da Solana, e podem ajudar a abrir caminho para o lançamento de um ETF da Solana nos Estados Unidos ainda nesse ano de 2025. A Coinbase também lançou futuros para a Hedera, a moeda nativa do Ledger distribuído pela Hashgraph da Hedera, conforme anunciado em um post no blog da empresa no dia de ontem, dia 19 de fevereiro. Abre aspas. Esse marco representa mais um avanço na evolução regulatória dos derivativos de cripto nos Estados Unidos, reforçando a legitimidade e a crescente demanda por ativos digitais. Fecha aspas. Ou seja, lançaram um contrato futuro de Sol e de Hedera. E a gente tem rumores que sim, esse ano a gente pode ter aprovação desses dois ETFs nos Estados Unidos, tanto de Solana quanto de Hedera. A gente sabe que o de Litecoin muito provavelmente vai ser aprovado, a gente sabe que o XRP está com uma grande probabilidade de ser aprovado, e o de Solana e de Hedera também ali estão com um percentual bastante considerável. Inclusive, lá no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil, a gente tem uma série chamada To The Moon, onde eu faço compras periódicas, eu faço alguns DCAs ali numa carteira pública, e eu comprei um pouquinho de Hedera justamente pensando numa futura aprovação de ETF, visto que os rumores estão bastante intensos sobre isso. E essa notícia aqui de hoje, desse lançamento da Coinbase, desses contratos futuros, tanto de Solana quanto de Hedera, é claramente um sinal de que sim, o caminho do ETF desses dois criptoativos está sendo pavimentado. Boa notícia para você que tem Solana e Hedera na carteira. Não necessariamente vai ter algum impacto no curto, médio prazo, mas no longo prazo isso tende a ser extremamente benéfico. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai vir agora aqui para o Brasil. A Hashdex anunciou no dia de hoje, dia 20, o lançamento de um novo ETF, o FOMO 11, que é um ETF projetado para capturar as tendências no mercado de criptoativos. Baseado no índice Winter Hashdex Risk Parity Momentum, o FOMO 11 oferece aos investidores uma abordagem regulada para explorar a volatilidade e o crescimento do mercado cripto. A estratégia do fundo combina um fator de momentum, que foca nos ativos com melhor desempenho recente, com um modelo de paridade de risco, proporcionando um portfólio diversificado e equilibrado. Abre aspas. O FOMO 11 é mais uma inovação da Hashdex que vem para atender uma demanda de investidores que procuram exposição aos criptoativos que têm performado melhor dentro do mercado cripto de uma forma sistemática e com a regulação de um ETF. Fecha aspas. Quem está falando isso é o Samir Kerbaj, que é o CIO, na verdade, da Hashdex. Esse será o 8º ETF da Hashdex listado na B3. Vale ressaltar que a Hashdex obteve aqui no Brasil a aprovação do primeiro ETF de XRP Spot do mundo. Eles vão lançar esse ETF XRP Spot, o Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice e o FOMO 11. O FOMO 11 vai ter como objetivo capturar essas moedas, esses criptoativos que estão tendo uma melhor performance naquele instante, naquele momento. FOMO, inclusive, significa Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Então, o objetivo dele é bastante claro, o foco dele é bastante claro e não deixa de ser uma alternativa para quem não quer se expor diretamente, mas quer se expor via ETF. Dando continuidade ao episódio de hoje, uma notícia rápida. O Telegram anunciou a venda de USDT utilizando o Pix. Ou seja, você aqui no Brasil vai conseguir, através da Wallet, que é a carteira nativa do Telegram, comprar USDT pagando com o Pix. Isso é um foco claro no Brasil, mas eles anunciaram também que eles vão integrar com outros 59 países
com as moedas fiduciárias e sistemas correspondentes. Pix é naturalmente brasileiro, mas outros países têm soluções parecidas com o Pix. Então, já está disponível no Brasil, você que tem Telegram, você consegue já comprar o USDT pagando no Pix e sem taxa. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Chegou até aqui no episódio, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music? Passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo conteúdo diariamente para você. O seu compartilhamento de vídeo, o seu like, a sua inscrição faz com que a gente possa continuar aqui todos os dias. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!